Qual é a verdadeira relação entre Gunko e Brook? O que Imo fez para tomar posse do corpo de Gunko em Yas? O tio aqui já chega estourando a porta com os spoilers do capítulo 1149, que tá simplesmente cabuloso. O rei do mundo, meu parceiro, Imo, o cara é um monstro. O homem não só tem o poder de controlar corpos alheios, como também transforma os infelizes em zumbis imortais, ao estilo, você vai servir pro resto da eternidade e sorrir agradecido. E mano, o Gorosei chamado Son, lembra dele? O cara teve a vida inteira nas mãos do Imo, o final trágico. O homem virou poeira cósmica por ter falhado numa missão, e foi um fim feio, do tipo que até os Tenryubito viram o rosto. A explosão foi nível corpo rejeitando segunda Akuma no Mi. Mas aí que tá o mistério, será que ele realmente comeu duas? Porque se não comeu, então foi o poder do Imo fazendo a limpa. Agora vamos falar da verdadeira bomba, a tal da Gunko. Ela não é descendente das 20 famílias fundadoras, mas segura essa, ela tem uma ligação direta com o Brook. Sim, o nosso músico Caveirinha tá envolvido nessa treta. E eu juntei os melhores comentários de vocês para tentar decifrar isso tudo, e uma pergunta se destacou: quem é essa Gunko de verdade e como ela recuperou as memórias para libertar o velho? E a resposta, meu irmão, pode ter sido revelada nesse capítulo. E não para por aí, hein? Agora esquenta o café, se ajeita na cadeira, porque o capítulo 1149 tá tipo lava vulcânica, direto do Novo Mundo. O título, 1 segundo. Porque foi exatamente isso que o Gaban falou que precisava para salvar o Colon. 1 segundo. Mas, meu parceiro, foi 1 segundo tarde demais. Colon se foi. A Gunka, sem pestanejar, acabou com o próprio filho. Frio, calculista, brutal. Mas aí entra a pergunta que tá perturbando geral. Isso foi ela? Ou foi o Imu, dominando a mente dela como se fosse uma marionete psicopata de luxo? Vamos seguir nessa viagem. Yamato, nem sinal no capítulo. A história dá um corte seco com um grito do Hou, pedindo para Yamato entregar o tal Non-Matcher pro atual senhor feudal de Hakumai. A parada ficou no ar, daquele jeito que a gente fica agoniado esperando a próxima página. Aí do nada, vem aquela tradicional página colorida dupla que o Oda manda só pra testar nosso coração. Luffy, Zoro, Usopp e Sanji aparecem lado a lado com um gato e um morcego indo pra uma cafeteria com o nome chique Botakuri Made Coffee. Terno no grau. Estilo? Os caras estão parecendo membros da CP0 em dia de folga. E quem tá de garçonete? Nami, Robin, Lilith e a pequena Bene, que aliás aparece adulta graças ao poder bizarro da Toshitoshi no Mi, a fruta que mostra o futuro. Visual, coisa de outro mundo, mas de luxo meu chapa, o Usopp e o gato ficam de boca aberta com os preços. O lugar cobra caro pelo serviço, mas com aqueles uniformes, até eu pensaria duas vezes antes de reclamar. E pra quem não sacou a referência, essa página colorida foi inspirada no mangá Izakaya Botakuri, dos autores Shoasuda e Takimi Akigawa. Dei aquela conferida básica, mas confesso, não é muito meu estilo. Deixo aí pra vocês darem uma olhada se tiverem curiosidade. Voltando à história principal, o capítulo 1149 confirma que não há informações novas sobre Luffy, Zoro, Sanji, Law ou o grupo dos gigantes no submundo, mas segura firme porque no começo do capítulo a batalha entre Gaban e Summer continua, ou melhor dizendo, é uma execução. Gaban, insano, já chega arrancando o papo braço de Summer com um golpe carregado até a alma de Hack do Rei. E o detalhe, Summer não consegue regenerar. O corte é no peito, rasgando tudo, espalhando sangue para todo lado, um verdadeiro banho carmesim. E aí surge a dúvida da galera, por que ele não cortou logo a cabeça? A resposta tá nesse capítulo, meu chapa. O próximo golpe do Gaban se chama Heavenly Music, a melodia celestial. Um ataque tão insano que parte Summer em 3 pedaços, incluindo o braço que já tinha ido pro ralo. A mão cortada ainda não foi identificada, esquerda ou direita, mas os spoilers anteriores indicavam que viriam mais cortes ainda. A gente achava que o Summer ia virar carne moída com hack, mas o maluco ainda respira. Tá lá, jogado sobre os próprios espinhos, sangrando, quebrado, derrotado. Mesmo que tivesse regeneração infinita e agora, não serve pra nada, ele perdeu. Gaban, o lendário, temporariamente derrotou um dos Cavaleiros Sagrados com pura técnica e experiência. A gente ainda não sabe quando esses dois se encontraram no passado, mas dá pra ver no olhar de Summer. Ele sabia muito bem quem era o homem na frente dele. Então Gaban percebe que os jovens estão se movendo e corre naquela direção. E aí vem um flashback curtinho, mas destruidor. Colon, recém-nascido, nos braços de Ripley e Gaban. Uma família unida, um amor puro, mesmo sendo de raças diferentes. Colon é o fruto disso. O coração bate mais forte aqui. No presente, Gaban diz, me dê 31 segundos. E nesse intervalo, Gunko mostra sua verdadeira face. Com o poder da Roll no Mi, a mulher molda uma flecha em forma de espada e crava-a no pescoço do próprio filho. Sangue jorra, o tempo para. E quando Gaban chega e vê aquilo, mano, o olhar dele é pura fúria. O hack do rei explode,
Sua espada se envolve em raios negros e ele tá pronto para finalizar Gunko. Mas aí, bum! O hack da observação entra em cena. Gaban vê o futuro. E o que ele vê? Se ele atacar, Gunko mata Colon na hora. Diante disso, o guerreiro lendário baixa a guarda, ele se rende. Com a alma em pedaços, ele implora: por favor, pare, eu me rendo. O rosto de Gaban é puro desespero. A vida do filho dele tá por um fio. E se não fosse esse hack premonitório, ele teria matado o próprio garoto sem querer. Com o coração estraçalhado, ele abaixa a espada, tomado pelo arrependimento. Mas Gunko, cruel, fria e impiedosa, aproveita o momento para dar o bote. Em uma cena de cortar o coração, Gunko crava 3 flechas no corpo de Gaban, atravessando tudo. Ele cospe sangue, enquanto o grito desesperado de Colon ecoa no fundo. Gaban é jogado para fora de um galho, caindo direto na fronteira. Mas antes de tocar o chão, ele olha para trás e pede desculpa. Os ferimentos são graves, talvez até fatais. É bem possível que Gaban esteja fora da batalha de Elbaf a partir daqui. Na cena final do capítulo, o grito choroso de Colon, chamando o pai, abalou Gunko profundamente. Algo desperta, uma memória antiga, esquecida, desconfortável. Primeiro, a imagem de uma mulher adulta aparece. Ela tá chorando, gritando: pai! A silhueta lembra Gunko, cabelo curto, mesma postura, mas como só vemos a sombra, não dá pra ter certeza. Ainda assim, a vibe é de que essa memória é dela, uma lembrança reprimida, enterrada. E logo depois vem outra cena. Brook, o esqueleto brabo, aparece segurando a mão de uma garotinha e diz: ser um pirata é o meu sonho. O ambiente é leve, musical, quase nostálgico. Fica claro que Brook teve uma família antes de virar pirata, inclusive uma filha. Mas tudo é mostrado em sombras. E aí a pergunta: essa garotinha é Gunko? Tudo indica que sim. Gunko tá revivendo o momento em que se separou de Brook. Talvez ele seja o pai dela, ou até o marido. Mas pela emoção, tudo aponta pra Brook é o pai da Gunko. E o grito por pai ativou essas memórias. Voltando pro presente, Brook parece ter se libertado das correntes. Ao ver Gunko, ele diz que eles se parecem muito. Gunko corre na direção dele, perguntando se é mesmo ele. Ela reconhece Brook pelo cabelo, mesmo ele sendo só um esqueleto. Ela recuperou suas memórias. Mas antes que o reencontro avance, um grito ensurdecedor explode na mente dos 3 cavaleiros sagrados. É Imu. Ele tá puto, seu corpo ainda tá jogado no chão, sem conseguir se mover. Mas sua voz ecoa com ódio. Por que estão demorando tanto? Ele tenta falar, mas não consegue. Killian comenta: Imu, o Supremo, ainda está do lado de Gunko. E os outros, chocados. O que houve com essa mulher? O rosto dela tá assustador. Imu então solta. O Cavaleiro Sagrado está preso no mar de chamas e nós ainda temos poder militar neste momento. E aí, a revelação. Imu tomou o controle do corpo de Gunko. Os olhos dela agora são vermelhos como sangue. Raios negros o cercam. Ela não é mais ela mesma. E aquela mulher que falava com Brook já era. Ela agora é um corpo possuído por Imu. Ele diz: vou mostrar o que significa ser governado por um deus. Essa é a última fala do capítulo 1149. Isso confirma que Imu está agora em batalha em Elbaf. Meu Deus, algo inacreditável para os fãs de One Piece. A maioria de nós esperava no máximo ver um dos Gorosei aparecendo, já que eles são os líderes dos Cavaleiros Sagrados. Mas não, esquece isso. O próprio Rei do Mundo tá lá, em pessoa, graças à possessão de Gunko. Isso abre um buraco negro de teorias, véi. Será que aquele poder que Imu usou para atravessar os corpos de Vokora e Sabo não era uma espada, mas sim flechas? Flechas vindas do poder da fruta Aru Aru no Mi da Gunko? Será que Imu é a própria Gunko? A gente pirou de vez. Imu parece ser uma entidade espiritual, dessas que tomam corpos e controlam geral com um poder tão insano que pode matar só com a vontade. E se todos os Gorosei e Cavaleiros Sagrados também forem apenas avatares do Imu? Mano do céu, é loucura atrás de loucura. Vamos esperar os próximos capítulos para ver o que mais vem aí. Agora resta saber o que ele vai fazer usando o corpo elétrico da Gunko. Imu é o rei sobrevivente do século perdido, e foi um dos 20 fundadores do governo mundial, junto com a rainha Nefertari Lili. A teoria diz que ele herdou os poderes supremos da fruta Obel B no Mi, tornando-se imortal até hoje. E de onde veio isso? Do momento em que o Sabo, durante a missão de resgate falha do Cobra, ouviu os Gorosei chamando o nome Imu. Sim, Imu. Mas eu pessoalmente acredito que Imu não é o único a herdar esse poder.
tem mais alguém com essa capacidade. E quem é essa pessoa? Talvez, ao ver o título do vídeo, vocês tenham pensado em Gunko, mas não é ela. Pretendo fazer outro vídeo específico sobre essa pessoa. Agora falando da Gunko, quem é ela? Por que é uma cavaleira sagrada se nem faz parte das 20 famílias fundadoras do governo mundial? Eu acho que ela tem uma conexão bizarra com o Imo, e o motivo? Os olhos. Os dois olhos diferentes dela entregam algo a mais. No final do capítulo 1142, vemos o Santo Summer perguntando o que Gunko mais teme. E ela responde sem hesitar: Nika. Mano, Nika, mas por que ela conhece Nika? Parece uma pergunta simples, mas não é nada fácil de responder. Gunko é nova na história, identidade desconhecida, e já sabe do poder do Nika, mesmo sem ser uma gigante de Elbaf ou uma lunária de Wano. E ainda assim, ela reconhece Nika como uma divindade temida. Tem alguma coisa muito errada, ou muito certa. Aí, agora compara esse medo com o do Imo no capítulo 1122. Ele nem estava lá pessoalmente, mas sentiu o hack do rei vindo do Sabo. Sim, o Sabo, que estava usando a fruta de Nika despertando o verdadeiro poder. A percepção aqui não é só pelo hack, é algo que vem da própria Akuma no Mi. Um medo ancestral, enraizado há séculos, que simplesmente não morre. E claro, se você voltar no capítulo 1122, vai ver que não foi só o Imo que tremeu. O assistente direto dele também ficou em pânico, tenso pra caramba. Ser assistente do Imu não é pouca coisa, hein? Considerando a relação entre o Imu e os 5 anciões, o San recebeu os poderes de imortalidade há 200 anos. E mesmo assim, a aparência dele continua igualzinha. Isso sugere que o assistente também herdou essa imortalidade, e provavelmente uma força absurda. Há indícios de que ele, junto com o Imu, esteja aí, desde a Guerra do Século Perdido, 800 anos atrás. E eu nem vou me aprofundar nos poderes dele agora. Mas pela aparência, dá pra ver que ele se parece mais com uma mulher do que com um homem. Tanto nos traços quanto na forma de se movimentar. E olha só, sabe-se que o Santo Figalan Garlin tem uma ligação direta com o Imo, a ponto de receber ordens dele e até redistribuir os cargos dos 5 anciões. Ele chegou a substituir o Saturn, um negócio que os outros 4 jamais fariam. Por isso, se a Gunko for uma cavaleira sagrada que atua diretamente com o Imo igual ao tal assistente, mano, não seria nenhuma surpresa. E o mais doido é que, até agora, 3 famílias dos Cavaleiros Sagrados foram confirmadas como descendentes dos Tenryubi, Higarland, Shepper e Himoafu. Todos têm o título de santo ao lado do nome. Mas a Gunko, nada disso. Nome solto, sem sobrenome. Estranho, né? Se a gente conectar isso com o assistente do Imo, que tá com ele há 800 anos, então é quase impossível que Gunko faça parte das 20 famílias fundadoras. Isso significa que ela seria uma forasteira, uma intrusa, em quem o Imo confia tanto que colocou como membro da Guarda Sagrada. Mas esses dados também trazem certas contradições. Os Cavaleiros Sagrados estão tentando recrutar o Príncipe Loki de Elbaf para se tornar um deles, mesmo ele não sendo de nenhuma das 20 famílias fundadoras. Vai que ele também foi escolhido com base em algum evento do passado? Agora segura essa. Existe uma teoria cabulosa de que a Gunko já fez parte do exército revolucionário, aparecendo há muito tempo atrás. Talvez até na mesma época da mãe da Bonnie, a Guinea. E aí vem o plot twist. Foi justamente a traição da Gunko que levou à captura da Guinea pelos Tenryubito, o que acabou resultando nos experimentos com a Akuma no Mi da Toei. Loucura, né? Para deixar tudo ainda mais suspeito, o nome Gunko pode ser entendido, em japonês, como uma mulher militar. E dentro do mundo de One Piece, tem só um exército onde isso faz sentido, o Exército Revolucionário. Além disso, presta atenção no visual dela, chapéu de policial, óculos escuros, aquele jeitão misterioso. Lembra ou não lembra os membros do Exército Revolucionário que a gente já viu por aí? Por isso, rola uma teoria de que ela traiu os revolucionários e passou a fornecer informações para o governo mundial. Isso explicaria por que o Dragon se preocupa tanto com os Cavaleiros Sagrados, a ponto de dizer que quando eles se movem, o exército também tem que se mover. O Dragon, depois de investigar, entendeu o quão poderosos e cruéis esses caras são, a ponto de infiltrar espiões no meio deles para ficar de olho em tudo. Isso forçou os revolucionários a esconderem a identidade de cada membro. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Como o governo mundial teria coragem de confiar numa forasteira como a Gunko? Eles são extremamente desconfiados e ultra-seletivos. Gunko, depois de trair os revolucionários, poderia muito bem ter virado cobaia de experimento, tipo a Stussy, em vez de ganhar promoção. Então, essas teorias têm seus furos. No fim das contas, não dá pra cravar se a Gunko é o braço direito do Imo ou uma ex-subordinada do Dragon que se vendeu pro governo, o que até explicaria o conhecimento dele sobre os Cavaleiros Sagrados, já que ele foi da marinha no passado. Pra piorar tudo, os Cavaleiros Sagrados julgam até os próprios Tenryubito, e ainda são acusados de terem ligação com piratas. Aí fica difícil confiar, né? E aí, você tem alguma teoria mais sólida sobre a verdadeira identidade da Cavaleira Sagrada Gunko? Comenta aqui embaixo pra galera refletir junto.
Agora, na minha opinião, a Gunko é um personagem especial que o Oda criou com bastante cuidado, principalmente por causa dos olhos. Se liga nisso, ela tem pupilas diferentes em cada olho, isso aí já mostra que tem algo bizarro rolando. Muita gente pode lembrar do Cavendish com as duas personalidades, mas não é o mesmo caso. No mangá, os olhos do Cavendish são iguais. Isso só muda no anime por causa da coloração. Já no caso da Gunko, os olhos são realmente diferentes, um é normal. O outro tem uma aparência mais selvagem. Quão selvagem? Dá uma olhada lá no capítulo 118, quando o ancião Saturn ativa aquele olhar estranho. É completamente diferente dos olhos dele no capítulo 1094. Isso mostra que o Sen também consegue alterar o olhar quando necessário. E isso pra mim tá ligado com a partilha de sentidos, tipo a visão através do hack da observação. Tá mais do que claro que o Imo conseguiu ver o hack do Z-Boy se manifestando de forma tão intensa que o fez se ajoelhar de medo. O Rei do Mundo pode ter conectado sua percepção sensorial com a dos 5 anciões. Quando os anciões são afetados pelo hack do Conquistador, é como se o Imo também sentisse, lembrando de alguma situação traumática do passado. E cá entre nós, não dá pra acreditar que de tão longe, do topo da Terra Santa Mary Joyce, ele sentiria o hack sem algum tipo de conexão especial. Mesmo que o alcance do hack seja absurdo, isso é coisa de outro nível. E tem mais, mesmo que esse hack tenha realmente sido emitido, como o Imo pode ter certeza de que ele pertence ao Joy Boy, a ponto de já chamar ele de inimigo? Sem dúvidas ele viu o robô, que era companheiro do Joy Boy, carregando consigo o hack do Conquistador escondido dentro da sua corda sagrada. E foi no momento em que os 5 anciões avançaram que o Imo liberou seus fios espirituais para canalizar seu hack. Foi aí que eu percebi. Ele compartilha seus sentidos com quem ele manipula. Os 5 anciões herdaram parte do poder do Imo ao serem amarrados por ele, o que faz com que eles também compartilhem a visão ao assumirem a forma demoníaca, como vimos no capítulo 1118. Graças a essa conexão sinistra, o Imu conseguiu sugar a força vital do Saturn de longe, sem nem precisar colar no cara. Foi tipo marionete total. Sabe aquela fruta warawara no Mi do Hoskin? Então, mesmo esquema. Se o boneco se machuca, o usuário sente o dano na hora. E agora pega essa. A Gunko tem o mesmo olho esquerdo que o Saturn. Coincidência? Duvido. Isso aí cheira a compartilhamento sensorial pesado. E não para por aí. A Gunko também usa um círculo mágico chamado Abit para invocar cavaleiros sagrados, igualzinho o que o Saturn fez para chamar os outros 4 anciões no capítulo 1118. Tá tudo muito igual, irmão. Agora segura essa teoria cabulosa. Gunko foi apresentada como usuária da fruta Aru no Mi. Beleza. Mas e se ela nem comeu essa fruta? E se ela só herdou esse poder diretamente do Imu? Lembra quando o Imu mandou aquela flechada brutal no Sabo durante o ataque em Lúcia? Aquilo ali parecia um rabo, né? Mas será mesmo? Aquela curvatura tava perfeitinha demais. Aquilo ali pode ter sido uma flecha feita com a Aru no Mi. Se essa ideia for real, o Imo pode ter um cardápio inteiro de Akuma no Mi no currículo. Múltiplas frutas no mesmo corpo. E o governo escondeu tudo. Lembra do papo de que quem come 2 frutas explode e morre? Pois é, pode ter sido papo furado para manter o segredo enterrado. Imagina o caos se essa info vazasse pro mundo. Até hoje, só o pessoal Barba Negra deu uma zoada nessa regra. Mas como o próprio Vegapunk já disse, o mundo atual é só uma sombra do que rolou no século perdido. Então se hoje é possível, no passado também era. E o método pode ter sido herdado. Ou seja, além da fruta Bé e do Saturn, é bem provável que o Imo tenha devorado várias outras frutas e sobreviveu de boa. E isso explicaria por que os 5 anciões são praticamente imortais. Mano, esses velhos já foram esmagados, cortados, detonados, e ainda voltam com tudo, como se nada tivesse acontecido. Isso só reforça o Yasuo ou essa ideia de que o Imu controla geral. Tipo, ninguém ali pode morrer sem a permissão dele. Parece coisa de fruta de manipulação braba, estilo a Horo no Mi da Perona. Tu pode detonar o corpo fake dela, mas se o verdadeiro estiver escondido, ela nem sente. E aí entra a Gunko de novo. Ela parece ser mais uma marionete na mão do Imo, compartilhando visão, sensação, tudo. Lembra da hora em que a Suma pergunta do que a Gunko mais tem medo? Ela grita, Nika! Sem pensar 2 vezes. Sabe por quê? Porque ela sente o medo do próprio Imo. É como se o pavor dele vazasse direto pro coração dela. Os 5 anciões já falaram sobre o Nika e também ficaram em choque, mesmo sem ver o cara há 800 anos. Coincidência? Ou o Imo tá passando até os sentimentos dele pra galera? E agora eu jogo a bomba na sua mão. Será que a Gunko compartilha mesmo os sentidos com o Imu? Ou ela é só mais uma marionete de luxo, igual os 5 anciões? Ou será que você tem uma teoria cabulosa que ninguém pensou ainda? Comenta aqui no vídeo e bora fritar essa teoria juntos. E antes de zarpar, meu muito obrigado aos verdadeiros Nakamas que mantêm esse barco navegando firme pelos mares de One Piece. Valeu demais a Kinori, Danilo Caribe, Puro Senpai, Wederson, David, Cândida, Diogo Gomes e o Brabo Lucas.
Vocês são como o Sunny, fortes, leais e sempre prontos para a próxima aventura. Se você aí também quer fazer parte da tripulação e ter seu nome gritado no final dos vídeos, já sabe, vem ser membro, porque aqui o bando é unido e a jornada nunca para. Até o próximo capítulo, marujos!